Agora são 19 finais para o Santos Futebol Clube. É um segundo turno disputadíssimo, um campeonato brasileiro difícil, com equipes tentando se salvar e outras tentando disputar o título do campeonato, que muito provavelmente ficará com o Botafogo se não houver uma catástrofe. Mas o Santos, que conseguiu sua primeira vitória no primeiro turno, no primeiro jogo, e agora tem o segundo jogo contra o Atlético Mineiro. Muito se falou acerca de contratações até os últimos minutos, até a data de hoje, e mais nenhum nome se confirmou. Mas o Santos, que apesar de tudo acabou trazendo alguns jogadores, acabou melhorando um pouco o nível do seu time e principalmente trouxe um técnico de verdade, tem a oportunidade agora, juntamente com o seu torcedor, que será o 12º jogador, de conseguir salvar o Peixe de um ano catastrófico, de uma gestão catastrófica que foi a do Rueda, do qual todos nós, e eu me incluo, né, muitos de nós, e eu me incluo nessa, acreditou no Andrés Rueda como se pudesse ser um grande presidente para o clube, mas o que se mostrou foi o inverso. Essas e outras informações você vai ver neste conteúdo, e seja, antes de mais nada, muito bem-vindo ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores santistas, para que você possa sempre estar atualizado e bem informado com notícias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E o elenco do Peixe que está fechado. A última chegada, que tudo indica, é de Júnior Caissara. Muitos nomes se falaram ainda até o fechamento da janela de transferências na data de hoje. No entendimento do próprio clube, do Santos Futebol Clube, é possível fazer uma alteração até o dia 15, né? A inscrição é até hoje, mas o Santos pode retirar algum jogador até o início do mês que vem. Mas, diante das negativas que tivemos nessa semana, é muito provável que não venha mais nenhum jogador, que o Júnior Caissara tenha sido a última contratação do Peixe. Se a gente fizer um balanço das contratações, dos nomes que chegaram nessa segunda janela, o Santos conseguiu se reforçar um pouco melhor. Eu acho que não é o ideal, a gente esperava que viesse pelo menos mais um ou dois jogadores, mais um jogador no meio, para fortalecer ainda mais a equipe, para ter opções no banco, para dividir a titularidade com outros jogadores que estão agora, que já estão no Peixe, mas não foi o que acabou acontecendo. Além disso, um lateral esquerdo, muito se falou, e também de um atacante, mas foram negociações de um atacante pela direita, mas foram negociações que acabaram não se concretizando. Teve a questão da viagem do Galo, que foi até um desencontro de informação partindo do próprio Rueda, né? Houve a confirmação de que o Galo estaria viajando para a Europa, mas houve uma solicitação do staff que ele não fosse para a Europa, porque o jogador não iria nesse momento aceitar a proposta do Peixe, ele ia acabar perdendo viagem, porque o Pereira aguarda até o final da janela para... se não houver outra proposta para que ele fique na Europa, aí sim ele poderia analisar, mas a família do jogador também gostaria que ele permanecesse por lá, então realmente já era uma situação muito difícil. O Pereira em nenhum momento iludiu o Santos, né? Tem muitos torcedores um pouco chateados, até, né, pedindo até dias antes que o Santos já desistisse da negociação, mas ocorre que o jogador ele é profissional, ele sempre deixou muito claro que a preferência dele era continuar na Europa, que caso não houvesse essa possibilidade, aí ele poderia ouvir a proposta do Santos, que em termos salariais atendeu o que foi pedido pelo seu staff.
A única coisa que dependeria nesse momento seria realmente da vontade do jogador. Mas essa novela que se estendeu aí por muitos e muitos meses, com certeza, como o próprio Rueda falou, seria a cereja do bolo, acabou não se concretizando. E numa fala desastrosa do próprio Rueda, ele disse que era uma fake news, o que não foi uma fake news, porque foi confirmado por diversos jornalistas renomados. Wagner Frederico, o Fabiano Fará, entre outros jornalistas que confirmaram que houve o contato direto com o próprio Galo. Então, é mais uma, né, de Andrés Rueda, que realmente, quando ele fala, ele acaba gerando um transtorno interno. E a gente espera, né, que agora, que chega nessa fase final dessa era Rueda, que foi uma era desastrosa para o Santos, que só colecionou fracassos, possibilidade de ter caído da primeira divisão do Campeonato Paulista. Né? Como que a gente consegue imaginar o Santos, né? Um clube da grandeza do Santos ter brigado para não cair naquele jogo contra o São Bento, que o Santos precisava ganhar, acabou conseguindo o resultado, né? Tendo que colocar a responsabilidade nos jovens, inclusive o Ângelo, né? Que acabou fazendo um gol naquele jogo, acabou tendo uma grande atuação. Né? Como pode, né, a gente ter passado por essa situação? E a gente sempre, acho que o torcedor sempre viu o Rueda como uma Leila Pereira no Palmeiras, por exemplo, apesar de ainda há nesse momento até da própria torcida do Palmeiras algumas divergências, mas é um patamar que não dá nem para comparar o patamar que se encontra hoje o Flamengo, como o próprio Palmeiras, e comparar com outros times do futebol brasileiro. Mas o Santos acreditou que realmente o Rueda, que nisso ele realmente foi sincero, ele falou que ele não entendia de futebol, mas a gente esperava que ele colocasse pessoas capacitadas para isso. Como a própria Leila Pereira também falou que não conhecia, mas iria colocar pessoas capacitadas e realmente colocou no Palmeiras. A gente esperava isso do Rueda, então a maioria acreditou, ele ganhou com vantagem, né? Sempre teve maioria no CG, então sempre facilitou as decisões dele, do Rueda, mas o que se mostrou ao longo dessa gestão foi que ele sempre foi muito autoritário, ele sempre quis fazer as coisas do jeito dele, sem ter o conhecimento que ele mesmo já dizia que não tinha, e acabou contratando profissionais que por mais um pouco poderiam não dar nem a possibilidade do Santos sair dessa situação. Haja vista agora, nessa última janela de transferência que se encerra hoje, o Galo correu e ele chegou muito em cima da hora. Se o Galo tivesse tido mais um mês de trabalho, 2 meses de trabalho que sejam, o Santos teria conseguido trazer mais jogadores, provavelmente. Foi tudo muito em cima da hora. Né? Ainda assim, né, graças a Deus que o Rueda acabou, devido à forte pressão e à vontade de outros dirigentes, que conseguisse contratar o Galo, que é um ex-jogador que tem identidade com o clube, é um profissional de qualidade que tem se mostrado nesse pouco tempo de trabalho, nesse retorno à Vila Belmiro, uma capacidade muito grande, que os outros não tiveram. Né? Contratou Falcão, contratou Chumbinho, pessoas que não tinham identidade com o clube e que num pouco tempo de trabalho do Galo se mostrou muito mais eficiente. Então é mais dinheiro que o Santos desperdiçou, que o Santos jogou fora. Diversas contratações que não houve. Se houve um trabalho de scout, quando ele foi filtrado ali pelo Rueda, acabou se contratando outros jogadores, porque se é que houve realmente um bom trabalho ao longo dessa era Rueda para contratar jogadores que realmente dessem liga para esse time, que elevassem um patamar, que tivessem um bom desempenho. Né? A gente pensar que o Santos contratou o William Maranhão, todo mundo já sabia que ia dar errado, porque o jogador já tinha um histórico, não era nem uma aposta. Era um jogador que já todo mundo conhecia o futebol. Sabia que ele não ia acrescentar nada no Santos, não chegou a fazer nem 10 partidas. Né? E gastou-se num jogador. Como se gastou em diversos outros jogadores, como se pagou milhões e milhões por João Lucas, milhões e milhões por Natan. Você ter uma aposta é uma coisa, agora você ter uma aposta que você investe muitos milhões é um risco muito grande. É claro que não são todas as contratações que vão dar certo. Né? É claro que
Existem momentos em que a gente vai fazer ali uma contratação e vai acabar, né, que os dirigentes vão fazer a contratação e não vai dar certo. Às vezes você traz um medalhão e não dá certo. Mas foram muitos erros. Se o Santos conseguiu aproveitar 5 jogadores de toda a era Rueda, é muito. Então, contratou-se mal, investiu-se um dinheiro muito grande, investiu-se mais do que muitos outros clubes que estão muito acima do que o Santos na tabela e não teve esse resultado. Ou seja, é um clube endividado que aumentou a sua dívida e ainda assim não teve ganho no futebol, aumentou o prejuízo. Então isso mostra, é a prova de uma má gestão. Sem contar o que a gente espera não ficar sabendo depois que entra uma nova gestão. Porque geralmente é isso, tem muita coisa que sai na mídia, mas tem muitas outras coisas que vão aparecer depois. E a gente espera que outro erro também é você desfazer de jogadores. O Santos precisa de dinheiro. Desfez de jogador e não contratou à altura. Agora a gente espera que quando iniciar uma nova gestão no começo do ano, que vai ter 15 dias de treinamento, e esse prazo para contratar jogadores, o Santos tenha dinheiro em caixa. Que não sei, é óbvio que o Santos tem despesa, é óbvio que o Santos tem dívida com o próprio Rueda, tem outras dívidas que vai ter que acertar, isso é óbvio. Isso é claro. Mas o Santos teria um bom capital, tirando as dívidas, porque vendeu 2 jogadores, né, pela soma deles, 40 milhões de euros. Sem contar outros valores que entraram, da própria venda do Neymar, né, da participação de solidariedade que o clube tem, entre outras vendas de menor expressão, dinheiros que podem ter entrado no clube. Então entrou receita. E a gente espera que agora, no começo do ano, tenha essa receita para que não seja mais um começo do ano, com mais um começo de uma nova gestão. Olha, a gente não tem dinheiro, não pode contratar. Não é para gastar, né, um valor à torta e à direito, mas é para contratar com eficiência. É para colocar profissionais e um scout que possa analisar jogadores em potencial e que consiga fazer boas contratações. Sejam pagando um valor menor, pagando um valor maior de salário, ou às vezes contratando um ou outro jogador, tentando manter ali uma espinha dorsal do time, para depois não precisar fazer grandes mudanças. E aí o time já vai se ajeitando, né? O Santos vai e contrata um treinador, depois aí demite o treinador, contrata um outro treinador com outra filosofia. Isso foi um erro que o Santos, ao longo da gestão Rueda, só contratou treinador retranqueiro. O único que é diferente de todos esses, que também não é um treinador ofensivo, mas tem uma ofensividade, né, na sua tática, é um time que chega mais ao ataque, é o do Aguirre, que a gente espera que dê certo e que possa ficar pelo menos até o final do ano. E que se der certo, que se renove. Né? Na verdade, o contrato dele já é mais longo, né, até o final do ano que vem. É claro que entra nova gestão também, e aí tudo vai depender do desempenho do treinador. A gente torce para que dê certo, como deu certo no último jogo. Se jogar dessa maneira, o Aguirre vai ter vida longa no Santos. Vai ganhar todos? Não vai. Vai errar? Vai errar. Vai uma hora substituir, não vai dar certo? É normal, é natural. Mas o Santos tem que ter a mesma pegada. Se ele tiver essa mesma pegada, se ele estiver indo bem como tem se falado nos treinamentos mais intensos, como foi aberto o treinamento aí da semana passada, aliás, o treinamento de ontem, com certeza o Santos vai conquistar uma posição melhor. Com material humano também, porque sem material humano não adianta. Então é o que a gente espera, né? Que possa haver uma gestão que dê continuidade, que invista no futebol, que consiga controlar mais ou menos o orçamento, não vai zerar as dívidas e que, se possível, eu acredito que a melhor saída para o Santos é virar SAF. A gente não sabe, vai depender muito de quem chegar agora nessa nova gestão, se tem essa visão ou não. Porque para disputar de igual para igual com o Palmeiras e com o Flamengo, na condição que o Santos tem hoje, se ele não tiver um capital maior para poder investir, vai ficar difícil. E a gente não pode só contar com as joias da base, principalmente quando a gente conta com as joias que mal começa a jogar e já são vendidas. Então vira ali só um balcão de negócio. É claro que futebol é um negócio, mas você tem que trazer qualidade
pro seu futebol, isso vai trazer mais receita de marketing, isso vai encher mais os estádios. Quando você coloca um time com o potencial fraco que o Santos teve nessa era Rueda, como é que você quer lotar um estádio? Como é que você quer cobrar caro para você ver os jogadores que você não consegue ver um bom futebol? Que você vai lá para você gastar dinheiro e se estressar. Então é claro que precisa haver uma melhoria, um trabalho em conjunto, um trabalho em continuidade para que possa realmente o trabalho colher frutos. O Palmeiras, para ter chegado nesse patamar que chegou, ele teve um trabalho interno muito grande para chegar nessa condição. O Flamengo também. Se a gente parar para pensar, esses dois times, né, o Palmeiras ainda chegou a cair de divisão. Tinha uma época que não tinha jogador nenhum, o Flamengo igual. Agora, se fizer um trabalho correto, né? Porque no Santos é assim. Você tem grandes nomes, tem o Neymar, tem o Rodrigo, tem tantos jogadores que passaram, e o Santos está mais endividado do que os outros times. Como que se explica isso? Aí quando vai contratar não tem dinheiro. Aí depois gasta 80 milhões num Leandro Damião. E aí com a anuência de outras pessoas. Então, ou seja, é muita coisa que acaba acontecendo, que a gente acaba não sabendo o que é o certo, mas a gente fica ali, opa, né? Pode ter alguma coisa de errado. Então, a gente espera, né, que o Rueda sempre se mostrou uma pessoa, apesar de não entender futebol, uma pessoa correta, é o que sempre se mostrou, e a gente espera que seja isso mesmo. A gente espera que ao menos o Santos tenha ali uma condição de ter vendido esses jogadores, de ter pagado dívida sim, de ter devolvido dinheiro para o Rueda sim, o que é natural. Ele emprestou, tem que ser devolvido, ele tem que ter essa garantia, mas que o Santos possa também ter capital para fortalecer ainda mais esse elenco, que vai ter a chegada do Pituca, já é uma ótima notícia para o ano que vem, mas que a gente precisa agora, junto com o seu torcedor, ser o 12º jogador. Lotar a Vila Belmiro, fazer a mesma festa, a festa que foi maravilhosa, que foi feita no jogo, né, que o Santos ganhou agora no primeiro jogo do retorno contra o Grêmio, né, que o Santos continue nessa pegada, vai ter o corredor de fogo novamente, teve até auxílio de jogadores do Santos, o próprio Jean Lucas acabou fazendo uma doação ali para ajudar agora nesse segundo evento que vai ter, antes do jogo, né, e que a torcida possa continuar apoiando, e que agora, né, que muito provavelmente não vai haver mais nenhum outro jogador, nenhuma outra chegada, que a gente possa apoiar os que estão, que o Santos consiga se salvar, fazer um futebol melhor, e talvez se tiver um começo de segundo turno muito bom, quem sabe, depois de 7 ou 8 rodadas, se tiver numa posição melhor, se conquistar as vitórias, se eliminar, tirar uma gordura ali da linha da confusão, ali do rebaixamento, que o Santos possa almejar algo mais, mas que o torcedor possa apoiar. O momento agora é de apoio total. É o que a gente precisa fazer para tirar o Santos dessa situação. E aí no ano que vem, eliminar os jogadores, né? Tirar os jogadores aí, vender para outros clubes os que não têm condição de atuar pelo Santos. Camacho não tem condição de atuar mais pelo Santos. João Lucas, o Inocêncio, né? Trazer jogadores com maior qualidade, não fazer mais esse tipo de contratação que é nociva para o Santos, para o futebol, para o torcedor que não aguenta mais chegar, olhar para o banco e ter que ver Camacho entrando. Agora melhorou. Melhorou porque agora chegaram uns jogadores a mais. Você olha no banco e você fala, pode entrar esse outro. Melhorou? Realmente melhorou comparado do que estava, mas pode melhorar ainda mais. Se o Galo tivesse tido mais tempo, teria contratado ainda mais, teria trazido mais jogadores. É claro que precisaria ter a anuência do presidente, né? Mas tudo indica que se ele tivesse chego antes, algumas outras contratações poderiam ter dado certo. Tá certo, pessoal? Então é isso, o Santos já segue preparado aí para o jogo de domingo às 16 horas. Vamos torcer para que dê tudo certo. E quem entrar, se for o Júnior Caiçara ali no lugar do Joaquim, vamos ver o esquema tático também, se ele vai mudar muito. E quem entrar, que possa aí fazer um jogo tão bom como foi feito. É mais difícil, é fora de casa, mas quem sabe o Santos sai com os 3 pontos e a gente fica um pouco mais aliviado, tá certo? Fiquem ligados para novas informações e novos conteúdos a qualquer momento. Um abraço a todos e até a próxima.